Glória a Deus. Qual o tamanho da dedicação que cada um de nós estamos entregando para o Senhor? Eu estava orando e essa palavra veio ao meu coração. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo para exaltar o nome do Senhor? O que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor entregou e confiou a cada um de nós? Eu vou te dizer o motivo pelo qual o Senhor distribuiu dons e talentos é para a edificação do corpo. Você pode falar com essa pessoa do seu lado? Você é um edificador do corpo. Em obediência ao Senhor Jesus, que é quem edifica a igreja. Aleluia. Aleluia. João 1:18, se você puder, abre sua Bíblia. O texto diz que ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero falar nessa noite sobre identidade de filho. Para a gente produzir frutos para Deus, a gente precisa entender que nós somos filho. E diz aqui, João está dizendo que ninguém nunca viu Deus, mas que o Filho que está ao lado do Pai, foi Ele que nos mostrou quem é Deus. Essa revelação de paternidade, revelada pelo Filho, nos aponta e nos coloca em sintonia com aquilo que Deus decidiu na eternidade, sobre mim e sobre você. Porque se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vocês terão o direito de ser chamado Filho de Deus. Quem aqui já confessou Jesus? Ele é o Filho de Deus. Você pode falar, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo desceu à terra, habitou entre nós. Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. E Ele é o meu advogado. E leva minhas causas diante do Pai. Se a gente entender a profundidade dessa revelação, nós vamos ser produtores de frutos para Deus aqui na terra. Nós não vamos conseguir viver baseado no achismo, ou baseado na angústia, ou baseado nas nossas próprias emoções, mas nós vamos anunciar veementemente, a plenos pulmões, a palavra que liberta, que traz vida àquela pessoa que está presa nas garras de Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode falar, Jesus, me ajuda a produzir frutos, papai. Me ajuda a produzir frutos para Deus. Algumas pessoas se queixam que não tem tempo, ou que não tem disposição, ou que não sabe falar, ou que não sabe comunicar, mas eu vou te dizer, a mensagem que foi colocada dentro de vosso coração, ela é poderosa para te transformar e para revelar que você é filho, que você é filha, e você vai compartilhar com todos aqueles que Deus vai colocar no seu caminho. Amém? Acontece que existe um tempo de preparo, existe um tempo onde Deus separa a gente, e nós somos preparados por Deus para seguir o caminho pelo qual Ele já designou para nós. Você quer ver um exemplo disso? Davi, a palavra de Deus diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um tempo que Davi, ele nem sabia do seu chamado, mas Deus já sabia. Olha para o lado e fala, Deus já sabia. Deus não se surpreende com nada. Deus já sabia. E a Bíblia diz que Samuel, ele foi até a casa de Jessé e começou, cadê a turma, cadê? Não é esse, não tem ninguém mais não, tem um menino. E
Deus falou assim: o homem vê aquilo que é exterior, mas Deus vê aquilo que é interior. É aquilo que é gerado onde ninguém está vendo. Esse tempo é o tempo chamado de preparo. E eu vou te dizer uma coisa, eu quero declarar sobre a sua vida que o tempo de preparo está chegando ao fim e você está pronto para romper com tudo que Deus tem para te usar nesse tempo. Você vai irromper nesse mundo e vai declarar com toda a sua força aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Quantos querem ir mais profundo em Deus? Tem coisa mais profunda em Deus, irmãos? Tem algo mais sólido, algo mais contundente, algo mais forte que Deus quer derramar. Enquanto seus irmãos estavam lá preocupados, quando veio Golias afrontando o exército, estava todo mundo lá preocupado com a guerra. Davi já tinha sido visto por Deus, porque antes de lutar com o gigante, ele já tinha brigado com gente grande, ele já tinha brigado com bicho grande, e ele já tinha vencido todos eles. A vitória dele não foi vencida naquele dia contra aquele gigante Golias, mas ela foi vencida no lugar onde ninguém via ele. E sabe o que ele fazia? Ele cuidava das poucas ovelhas do pai. A gente está acostumado a querer participar dos momentos de glória. Mas Deus nos chama para participar dos momentos de intimidade com Ele. Deus nos chama para viver essa experiência profunda, irmãos. Eu não sei o que passa na sua mente, o que passa no seu coração, mas o Senhor sabe, e Ele quer fortalecer. Ele quer fortalecer os joelhos vacilantes, Ele quer dar força, Ele quer dar um ânimo novo ao abatido. Amém? Glória a Deus. A gente não tem condição de impressionar Deus. Nós somos chamados para viver a simplicidade. Davi estava ali naquela simplicidade. Joshua. Davi estava ali naquela simplicidade. O lugar da simplicidade é onde Deus o achou. O lugar onde que ninguém te vê, Deus está te vendo. Eu sou desacreditada, minha família não confia em mim, ninguém confia em mim, meu patrão não confia em mim, meus pastores não confiam em mim. Deixa eu te falar, o lugar onde você está, sendo ele um lugar de simplicidade, eu vou te dizer que o Senhor está te vendo todos os dias, tudo que você está fazendo, e não tem um outro ambiente onde a gente vai ser frutífero, a não ser o lugar de simplicidade. Deus está querendo que a igreja volte a ser simples na sua presença, como uma criança que só deita no colo do pai e comece a contar para ele as coisas. Você se lembra o tempo que você fazia isso? Você só sentava no colo do seu pai e contava para ele. Oh, Jesus, coisa simples. O tempo de preparo é o tempo onde nós vamos ver o milagre de Deus suprindo tudo que a gente precisa. Suprindo tudo que a gente precisa. Essa semana eu fui até os Estados Unidos visitar meu filho e eu não queria ver ninguém, irmãos, eu queria só ver meu filho. Fiquei lá com ele o tempo todo, a gente ficou junto o tempo todo. E eu falei para ele, meu filho, nossa confiança tem que estar nas mãos daquele que tem o poder para dar todas as coisas para nós. Não naquilo que é palpável, não naquilo que é visível, mas naquilo que é real nos céus, vai ser revelado na terra. Amém? Seja feita a vontade de Deus, assim no céu como na terra. A vontade de Deus, ela começa no céu e se concretiza na terra. Ela não é feita de acordo com o que eu penso, com o que eu quero, mas é com aquilo que os céus pensam acerca de nós. Amém? Nunca foi sobre uma performance para impressionar a Deus. Mas se eu quero ser frutífero, esse ambiente sempre vai estar ligado à simplicidade. Olha para a vida do nosso Senhor Jesus. O lugar que Ele nasceu era o lugar mais humilde, mais simples.
Ele nasceu, foi colocado numa manjedoura. Ele passou 30 anos da sua vida num tempo de preparo para ser revelado, para que eu e você pudesse estar aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia, Hebreus 13, versículo 15. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. O nome que nós temos que andar dia a dia é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome de uma instituição, não é no nome de uma própria sabedoria humana, mas é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor de Hebreus está falando que nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, para que a gente possa produzir frutos para Ele. João 1, 19 a 28 diz que os líderes judeus enviaram até Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Aqui eu quero que você preste atenção nisso. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem você é? É Elias? Não, eu não sou. Respondeu João: você é profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí disseram para João: diga quem você é, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, ao lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Eu quero falar sobre identidade. É um tema só, rapidinho. Identidade. Eu e você precisa ter identidade para saber aquilo que nós vamos ensinar, aquilo que nós vamos falar. Aqui nós acabamos de ler um relato sobre João, que alguns homens foram enviados até ele e começaram a questionar quem ele era. E eu vou te dizer, quem revela o nosso chamado é o Senhor, não são homens. Quem revela o nosso chamado é Deus, não é homens, não são homens. Então, não se contente apenas em ter o conhecimento de Deus. Não se contente apenas com isso, mas nós precisamos experimentar e viver com Ele, se relacionar com Ele. Essa geração de filhos precisa experimentar o relacionamento de filho. Essa geração de homens e mulheres precisa aprender a experimentar um relacionamento de filho com o Pai. Quantos de vocês gostariam de conhecer o Senhor face a face? Tem alguém aqui que quer conhecer o Senhor assim, tete a tete, cara na cara? Eu vou te dizer uma coisa, está disponível para nós. Mas a gente tem que sair do ambiente que a gente está e entrar mais profundo, mergulhar na sua presença. Nós precisamos aprender a experimentar, porque a gente só quer o conhecimento de Deus, mas deixa eu te falar, existe o conhecimento da glória revelada de Deus. Ele quer encher cada um de nós, Ele quer encher você, Ele quer encher sua casa, Ele quer encher essa igreja, Ele quer encher essa cidade da glória dEle. Eu quero ver Ele face a face. Quantos querem ver Ele face a face? Amém? Deixa eu te dizer, as pessoas que dizem que conhecem o Senhor são as pessoas mais perigosas que tem. Elas são as pessoas que não se relacionam com Deus, conhecem de ouvir falar, e elas impedem a ação do Espírito Santo. Elas impedem o mover sobrenatural de Deus.
Não tem como a gente compreender os mistérios de Deus se não há uma manifestação sobrenatural de Deus e o fogo de Deus não recaia sobre nós. Nós não vamos compreender, porque são coisas espirituais e não se explicam, se vivem. Amém? Há uma disponibilidade do coração de Deus em se revelar para nós. Como você se relaciona face a face com Deus? Como que pode isso acontecer? Uma das maneiras mais simples é viver uma vida íntegra de oração e rendição a Ele. Uma vida onde nós nos alimentamos do pão diário, onde nós recebemos a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós ministramos aqui sobre a palavra semeada. Você estava aqui, não estava? Quem estava aqui de manhã? Hein? Aconteceu algo tão lindo aqui de manhã. Nós estávamos aqui ensinando. Eu vou dizer, tem umas coisas que acontecem só comigo, gente. Uma vez veio um cara, pulou do nada aqui em cima. Falou que ele era o Batman. Outra vez veio o Super-Homem. Outra vez veio o Homem-Aranha. Da Marvel vai ter que pagar royalties para nós, porque está vindo todos os heróis aqui. Hoje veio um homem aqui, irmãos. Mas ele estava numa cachaça tão grande. Hoje foi o All Right. Né? All Right. E ele sentou aqui e ele estava assim, fora de si, né, visivelmente. E a fragrância também estava assim. O Idmar, né? É Idmar o nome dele? Com I, Idmar. Deus fez algo tão lindo aqui, irmãos. Porque é além de mim. Não é sobre mim. Acontece comigo, mas não é sobre mim. Aquele homem disse para nós, aqui, bêbado. Ele até xingou um palavrão aqui na frente. Pastor, bebi, e não sei o quê, mas eu estava lá no bar. E eu falei, eu não vou mais investir o meu tempo nisso. Eu não vou mais investir o meu dinheiro nisso. Aonde que tem uma igreja aqui? E os colegas dele que estavam no bar falaram, tem aquela ali. E ele veio aqui porque ele sabia que aqui ele iria encontrar a igreja. Os filhos de Deus. Queria apresentar para ele o Evangelho. E ele estava incomodando. De fato, tem hora que ele dava umas perturbadas. Falou, fica quietinho aí, vamos ouvir a palavra de Deus. Tá bom, all right. All right. Ok. Irmãos, se a igreja aprender a ser igreja, ela vai conquistar os sedentos e famintos, aqueles que a cachaça não supre mais, aqueles que a droga não supre mais, aqueles que o pecado não satisfazem mais. Aí uma hora eu virei para ele e falei assim, oi Edmar, deixa eu te falar, nós recebemos você do jeito que você está. A gente não tem nenhuma, assim, a gente não tem nenhuma questão contra você. Sabe o que ele falou? Eu sei. Afinal, isso aqui é uma igreja. Essa é a visão dos perdidos com a igreja. É o lugar onde elas serão recuperadas, aceitadas, e elas serão amadas e acolhidas. Mas se os diáconos vêm e metem o pé e mandam o cara embora, ele vai ficar odiando a igreja, e o inimigo vai colocar novamente a cunha na vida dele, e vai afundar ele cada vez mais no abismo. Mas eu falei, nós estamos aqui, te recebemos e te amamos. Ele, all right! Yeah! Ele começou a gritar de felicidade. Na hora da oferta, ele já arrancou o cartão e deu o cartão. Toma. Eu falei, não dá ele não está sóbrio, não. Deus tocou aquele cara lá no boteco, tomando cachaça. Porque Deus sopra aonde Ele quer soprar. Agora, as pessoas vão encontrar aquilo que Deus soprou no lugar onde estiver disponível. E isso é através de uma rendição, de uma compreensão do que é o sentido de ser igreja. No final,
nessa reunião pela manhã, ele estava sentado lá atrás. Aí ele já saiu, foi lá para trás. Aí eu fiz o apelo e eu fui direto. Edmar, oi, você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ele, é claro! E já saiu lá de trás, veio aqui na frente. Veja, irmãos, o poder transformador do Evangelho. Deus toca, a igreja acolhe e ensina e ama. Mas nós precisamos ter a identidade de filho para isso. Porque filho ouve a voz do Pai. Amém? Quando esses homens chegaram então para João Batista e falaram para ele assim: você é o Messias, você é o profeta, quem você é? Preste atenção quem era João. O próprio Senhor Jesus vai dizer que João, a luz dele era muito brilhante, que ninguém era como ele. Mas quando ele chega para ele, fala assim: se você não é o Messias, se você não é o profeta, se você não é aquele que estamos esperando, por que é que você batiza? Quando nós estamos exercendo o chamado de Deus na nossa vida, as pessoas não vão ficar preocupadas com a nossa identidade. Elas vão ficar preocupadas com aquilo que a gente está fazendo. Se nós somos aptos ou não para fazer aquilo. Foi isso que falaram para ele. Por que você está batizando? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Por que você está cooperando nisso, nisso e nisso? Se nós tivermos a identidade de filho de Deus e dar a glória devida para o Senhor, isso vai respaldar a gente que nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Quem revela o nosso chamado não são homens, mas o Espírito Santo. Ele nos revela para cumprir o seu propósito. Meu coração está tão contrito nesses dias para cumprir com zelo a obra de Deus. E eu quero fazer isso, devolvendo a glória devida para o Senhor. Aquele que é digno, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? A gente precisa aprender, queridos, a ter isso bem definido. João falou: eu sou aquele que foi profetizado, aquele que grita no deserto: prepare o caminho para a chegada dele. Mas aquele que vocês estão procurando já está no meio de vocês. Ele já está aí. Quem sabe do seu chamado, quem sabe da sua integridade de filho, da sua identidade de filho, sempre vai saber o seu lugar para colocar a honra devida àquele que deve ser tributado a honra e glória. Amém? Ele já está no meio de vocês. A nossa identidade, ela é exposta quando nós devolvemos a honra para o Senhor Jesus. A nossa identidade, ela não é exposta quando nós falamos: eu pertenço àquela igreja tal, pertenço à igreja batista, pertenço à igreja presbiteriana, pertenço à Assembleia de Deus. Eu pertenço a Cristo, é Ele que habita em mim. As denominações são casas para acolher o povo escolhido de Deus, o povo pelo qual o Senhor nos chamou. E a gente precisa ter isso muito bem definido, para que o Senhor confie obras maiores na nossa vida. Amém, queridos? Honramos e adoramos o nome do Senhor Jesus. Eu não sou digno de desatar as amarras da sandália dele. Foi isso que João falou. Para a gente trazer frutos para Deus, a gente precisa reconhecer a identidade de filho. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite e deixe o amor de Pai te envolver. Deixe os braços do Pai te abraçar. Há muitas pessoas que não conseguem avançar
Há muitas pessoas que não conseguem produzir porque elas não conseguem entender Deus como seu Pai. Mas eu vou te dizer nessa noite, Deus é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai amoroso. É um Pai que cuida dos filhos. Aonde eu tenho um recurso para estar diante dele. Em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, a palavra de Deus vai dizer sobre uma mulher de origem sírio-fenícia, que ela tinha uma filha que era possuída por demônios, e ela chega até onde Jesus estava, e ela vai falar com eles, com ele, que expulsasse o demônio da sua filha. Aí no versículo 27 de Marcos 7, Jesus diz assim: deixa primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa e comem das migalhas dos filhos. Então disse: por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha deixado ela. Presta atenção nisso que eu vou te dizer, porque há muitas pessoas que estão agindo dessa maneira. Como essa mulher. Ela tinha uma necessidade e ela foi até Jesus para solucionar o problema dela. E Jesus não tinha compromisso com ela, porque ela não era de origem israelita. Então, essa mulher de origem grega, sírio-fenícia, ela vai dizer para Jesus, para o ajudá-la. E Jesus vai falar assim: não é lícito, ou deixe primeiro que fartem os filhos. Em outras palavras, quando ela responde: sim, Senhor, os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. Ela estava se identificando como cachorra, como filha, não como filha, mas como uma cachorra. Alguém que estava chegando para ter um benefício, para ter uma experiência, para ter uma mudança, uma solução no seu problema. Ela simplesmente vai dizer assim para Jesus: resolve meu problema. E ela vai para casa e chega, diz a palavra que ela chega lá e encontra a filha sentada na cama, liberta, não tinha mais o problema. Aqui tem um problema, porque Jesus define para nós quem está na mesa, quem é filho e quem não é. Quem vai até ele para resolver e solucionar seus problemas e volta e encontra tudo beleza, e está tudo bem. Mas eu vou te dizer uma coisa, parece que a pergunta que aquela mulher fez para Jesus, aquela declaração que ela fez para Jesus, quando ela aceita essa condição de cão, é quando ela diz: sim, Senhor, os cães comem das migalhas deixadas pelo filho, pelas crianças, quando cai da mesa. Ela estava aceitando a condição de não ser filha. E às vezes a gente está agindo exatamente assim, a gente chega até Jesus, pede Ele para resolver nosso problema. A gente come as migalhas que caem da mesa, onde os filhos estão desfrutando da presença de Deus, porque nós esquecemos da nossa identidade de filho. E a gente tem os nossos problemas resolvidos, as nossas coisas sanadas, as nossas dificuldades completamente resolvidas, e aí está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque essa condição que essa mulher aceitou a estar, não é a condição que Jesus tinha para oferecer para ela, porque a resposta, a declaração mais inteligente que ela tinha de ter falado para Jesus, não era isso, era assim: sim, Senhor, eu sei disso, mas deixa eu te falar algo. Como que eu faço para acessar a mesa e comer como filho? Porque Jesus, Ele prepara uma mesa. O Senhor prepara uma mesa para você. É na presença do inimigo, há uma mesa que nós vamos compartilhar do pão e do cálice nessa noite. Há uma mesa onde
na boda do Cordeiro, nós vamos encontrar e ceiar com Ele. Há uma mesa disponível nesse tempo, mas existem pessoas que querem comer as migalhas que os filhos estão experimentando. E Jesus está chamando a minha atenção e a sua atenção nessa noite, para não comer das migalhas que caem, mas para sentar na mesa e comer do banquete que Ele tem para dar. Esse negócio de ir para Jesus só para resolver problema acabou, gente. Já era, isso aí é para imaturo. Isso é para gente imatura, que acostumou esse evangelho barato. O evangelho verdadeiro te ensina a ser filho, me ensina a ser filho, vai nos preparar para esse banquete, vai te preparar para esse banquete. E Jesus está chamando você para desfrutar nessa noite. E Jesus está chamando você para desfrutar desse banquete nessa noite. Sim, Senhor. Me diga como eu me torno filho. Sabe como você se torna filho? Você sabe, você já se tornou. Quando você crê e confessa que Ele é o Filho de Deus, você passa a ter direito, eu passo a ter direito. Mas eu me comporto como filho quando eu decido não comer migalha. Correr para Jesus só quando a coisa está apertada. Correr para Jesus só quando eu estou com dificuldade, quando eu estou com dívida, quando eu estou com problema no casamento. Quantos casais que a gente atende que está com problema no casamento, aí Deus soluciona, aí já não quer nem saber mais. Não quer saber de Deus, não quer saber da esposa. É uma loucura, gente. Já está na hora de parar de comer migalha que cai da mesa. Deus tem o maná, Deus tem um banquete. Deus tem um banquete preparado. Deus tem um banquete preparado nessa noite para mim e para você. Deus tem um banquete preparado na eternidade para mim e para você. Deus tem preparado para todos nós aqui que quer se tornar um filho de verdade. Porque um filho, ele come e dá testemunho do Pai. Ele não está interessado só no benefício. Amém? Oh, Jesus, eu quero aprender a me comportar como filho. Você é filhinho amado do papai. Você é a filhinha amada do papai. Você crê nisso? Eu não vim aqui receber uma migalha e voltar para minha casa. Eu vim aqui porque eu sou amada do meu pai. Fica de pé no seu lugar. É uma palavra muito simples. Mas se você e eu não mudar, nada vai mudar na nossa vida. A humildade é o ambiente da revelação. A humildade é o ambiente da identidade, onde damos a honra para nosso Senhor. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Como é maravilhoso ser reconhecido como filho. Às vezes a gente fica aflito com coisas da nossa vida que às vezes afasta a gente. A gente acha que o Senhor se esqueceu de nós. Jesus, mas o Senhor nunca nos abandona. Em Ti nós temos a possibilidade de se tornar filho. Há uma necessidade de aprendermos dia a dia a nos relacionar como filhos, assentados nessa mesa, onde o Senhor preparou para nós.
Muito obrigado porque o Senhor está derramando sobre cada uma aqui esperança, fé, alegria. De aprendermos a ser filhos, a se comportar como filhos, a responder como filhos. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida. E eu te peço nessa noite, Senhor, usa seus filhos, usa as tuas filhas, com tudo que o Senhor derramou sobre cada um, com todo o tempo de preparo que o Senhor já fez até esse dia. Eu te peço que a partir dessa noite, revista-os de autoridade. Revista-nos de autoridade. Nós clamamos essa noite, nós devolvemos a glória devida ao seu nome. Nós recebemos a identidade que somos filhos teus, estamos dependentes de ti, estamos unidos contigo, Pai, pelo Filho. Eu vou pedir os diáconos para distribuir os elementos da ceia. Eu sei que Deus está fazendo algo tremendo no seu coração, na sua família, na sua casa. Isso, pode distribuir. Nós vamos participar da mesa que o Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, Ele falou: este é o meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Esse é o sangue da aliança que eu tenho com vocês, a nova aliança. Façam isso em memória de mim. O banquete já está pronto, já está tudo preparado. Maravilhoso. Nós estamos aqui nessa noite reunidos no nome do Senhor, mas há uma guerra instalada aí fora. Uma guerra espiritual. São dias terríveis onde a nossa nação experimenta todo o prazer da carnalidade. Mas Deus continua derramando vida espiritual íntegra na igreja dele, porque Ele está nos preparando. Esse mundo não tem nada para nós. Esse mundo não tem nada para nós. Nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Foi o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, que te deu e me deu a oportunidade de desfrutar